Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao episódio 4, parte 2 do Vibe Espírita, onde a gente fala um pouco mais sobre liberdade, livre-arbítrio e por aí vai. Como o papo foi longo demais, esse episódio foi dividido em 2 partes. Então, se você está chegando aqui na parte 2 agora, escute primeiro a parte 1 e depois volte aqui na parte 2. Sempre lembrando, você pode interagir com a gente, comentar aqui pelo Spotify ou pelas nossas redes sociais, como o Instagram, que sempre no episódio seguinte a gente traz seus comentários, retificações de erros que a gente cometeu ou qualquer coisa do tipo. Qualquer interação é válida e a gente adora muito. E para você que já escutou a parte 1, sem mais delongas, vamos pro episódio de hoje. Bem-vindo ao nosso podcast espírita. Discutimos temas gerais do espiritismo e da vida, sem pretensão de sermos donos da verdade. Trazemos embasamento doutrinário, mas também nossas percepções pessoais. Estude e busque direto nas fontes e sinta-se à vontade para discordar. Mas eu acho muito interessante que a gente chegou num ponto, pra mim, crucial dessa conversa sobre livre-arbítrio, que é Deus. Acho que Deus assim, acho que existe 2 discussões acerca do livre-arbítrio. É a discussão acerca do espírito enquanto responsável por suas ações. Eu, enquanto indivíduo, vou ser responsabilizado por aquilo que eu faço. E existe uma outra... Então, acho que essa é uma discussão, que é o que a gente teve aqui até agora. E eu acho que existe uma outra discussão também muito interessante, que eu acho que a gente pode talvez pincelar aqui, não sei se, enfim, se a gente vai adentrar muito nela, que é sobre a ideia de Deus e do livre-arbítrio para as pessoas, assim. Eu fiquei me perguntando uma vez o seguinte... Porque Deus, ele é onisciente. Deus sendo onisciente, ele sabe de todas as coisas. Logo, ele sabe se a gente vai acertar ou errar numa prova. E aí o que o Kiko acabou de trazer pra gente é que as nossas escolhas, né? Deus nos criou perfectíveis para que a gente possa ter as nossas escolhas. E aí o negócio que ficava bugado na minha cabeça, mas se o Deus já sabe que eu vou errar, por que ele deixa, né? Tipo assim, se Deus, onisciente, ele sabe se eu vou acertar, se eu vou errar, por que eu tenho determinada prova? Não onde que tá meu livre-arbítrio, porque eu entendo que individualmente a gente continua tendo livre-arbítrio, né? Mas de acertar ou errar. Mas Deus já sabe disso. E aí, onde que fica essa questão de Deus e do livre-arbítrio nessa forma, sabe? Eu vejo 2 questões em cima disso daí. Primeiro, não considerar ou desconsiderar, né, o fato de nós estarmos livres para fazer ou não fazer, ir para a esquerda, ir para a direita, para cima ou para baixo, seria tentar revogar a lei de liberdade. Então, acho que Deus não faria uma coisa para depois tirar, né? Assim, então, a gente não estaria nem discutindo lei de liberdade, não estaria lá né, nessa ideia de divindade. Esse é um ponto, mas ele é muito basilar. Agora, o outro ponto é a gente estar preocupado com o que Deus acha se está certo ou se está errado. Para ele não importa isso, não existe isso para Deus, assim. A gente tem que ter a gente ainda tem essa visão de Deus extremamente humana, que é uma visão binária, dualista, certo ou errado, bem ou mal. Para Deus não tem isso. Para Deus é a experiência. Para minha consciência, a partir dos resultados que eu alcanço com aquela experiência, é que eu vou classificar aquilo como certo ou errado. Agora, para Deus é uma experiência. É uma experiência, filho. Você está crescendo aqui, entendeu? De novo, o exemplo da criança. Caiu, machucou. Criança levantou como? Chorando, aos berros. Para ela, aquela experiência foi errada. Tipo, eu não deveria ter levantado, eu não deveria ter tentado caminhar. Pro paizão e pra mãe,
tá certo ou errado. Tem que passar. Vai fazer. Tem que fazer. É esse aí, o caminho é esse, né? É assim que ele vai crescer, que ele vai ganhar independência, autonomia e por aí vai. Então, eu acho que passa por isso. Passa por uma incapacidade humana nossa de entender a dinâmica divina de uma outra forma, que está muito distante dessa questão do certo ou errado. Então, para Deus, eu sei que ele vai tomar uma decisão errada. Cara, não está preocupado com isso. Assim. Ele quer que você tome uma decisão e aprenda com aquela experiência. Não importa se está certo ou se está errado. De qualquer maneira, ele vai usar aquilo para o crescimento de alguém. Ou seu, ou de quem está no seu contexto. Eu acho que é isso. Assim, pra mim, Deus, o amor em si. Cara, qualquer conceito de amor que a gente conheça, seja ele o mais defeituoso de todos, é muito associado à abnegação, assim. E muito associado à naturalidade, né? Não existe... Aqui, tô falando daqui da gente, de todos os defeitos. Pai que ama um filho, mãe que ama um filho e que vai prendê-lo na cama com amarras para que ele nunca saia e nunca caia, né? Isso não vai acontecer. Penso eu que quando a gente está falando de criação de espíritos e de livre-arbítrio e por que simples e ignorantes, para mim essa é a maior prova do amor de Deus. Exatamente porque Deus poderia ter criado seres perfeitos, exatamente. Então, se ele queria companhia, se ele queria vida, se ele queria inteligência, se ele queria qualquer outra coisa que não fosse a gente, assim, especificamente, ele não precisava, assim, da humanidade. Ele não precisava criar seres simples e ignorantes. Mas essa criação em si é o maior presente possível que Deus poderia dar a gente. Eu gosto de explicar isso. Expliquei isso essa semana na evangelização infantil para os meninos. Perguntei para eles como que eles se sentem quando eles vão mal numa prova, né? E aí eles falaram que se sentem muito mal. Muito mal e tudo mais. E aí eu perguntei para eles como eles se sentem quando eles vão bem numa prova. Eles falaram que se sentem muito bem. E eu perguntei para eles como que eles se sentem quando eles fazem uma prova de uma matéria que eles vão muito mal e tiram uma boa nota. E aí faltou pouco eles soltarem fogos de artifício pela sala, né? E aí eu fiz uma quarta pergunta que foi: e se você tivesse colado nessa prova? Ou se um colega tivesse feito a prova toda e colocado só o seu nome? Eu não sentiria nada, né? Porque veio pronto. Exatamente. Quando vem pronto, não faz sentido. Porque quando vem pronto, não é nosso. A gente não tem essa sensação de progresso. A gente não tem a sensação de sair do lugar. Quando a gente pensa em anjos e na criação do perfeito, nós estamos criando apenas automatismos. Se os seres são criados perfeitos, não existe opção, não existe livre-arbítrio na perfeição. Porque se você é perfeito de criação, você foi feito para funcionar de alguma forma que é compatível com critérios de perfeição de algum ser, né? Nesse caso seria Deus. Não existe espaço para que você não haja de forma automática. Os espíritos colocaram isso nas respostas várias vezes, Sim. né, o Lorenza? Nós não seríamos mais do que máquinas, né, se fosse assim. Sim, e é um processo bem desumano. Então, se a gente for pensar, são exatamente os nossos erros, os nossos acertos e principalmente a nossa possibilidade de escolher como enfrentar cada situação de acordo com o que a gente acredita que seja possível naquele momento. E aí é lógico que a gente é muito amparado, tem a misericórdia aí divina para ajudar a gente nessas tomadas de decisão, especialmente quando a gente ainda não está com aquele nível de consciência bem desenvolvido que a gente comentou. Esqueci o que eu ia falar, perdi o fio da meada. Mas, basicamente, a gente tem que perceber que o livre-arbítrio ele é o maior presente possível de Deus pra gente. Não existiria essa conversa aqui agora se não fosse o livre-arbítrio. Exatamente. Não existiria possibilidade de nenhum tipo de conversa, vocês percebem, de discussão, de diálogo, de diferença. Se todos os seres fossem perfeitos, não haveria diferença. E aí, na profundidade dessa discussão, Lorenza, se Deus tivesse criado todo mundo perfeito, você concorda comigo que seria uma criação burra pra caramba?
Muito burro, porque assim, cara, não teria criatividade, não teria o caráter de surpresa, de encantamento, de descoberta, que são valores importantíssimos para a sociedade. Então, assim, quando a gente tem... Eu achei a sua fala aqui o ponto alto do programa de hoje, tá? Parabéns, acho que você fez uma leitura extremamente humilde da questão, e eu fico muito feliz, assim, de estar vivendo esse momento aqui com vocês todos aqui, Lorenza. Foi muito legal o que você colocou, assim, sabe? E aí, eu acho que é isso, assim, de você... A gente fica tentando entender Deus, desconstruindo Deus a partir dos nossos preceitos humanos, né? Porque o nosso cérebro reptiliano, a gente quer o que é pronto, o que é cômodo, o que é fácil, o que é rápido, né? Cara, a ideia, o movimento divino, né, a iniciativa divina é outra dinâmica, completamente diferente do que nós, enquanto encarnados, conhecemos, né? Então seria extremamente burro se tivesse tudo criado pronto ali, né? Eu adorei esse comentário da Lorenza, achei feliz demais. E é aquilo, né? Poxa, mas não é justo eu ter que passar por isso. Por que Deus não me criou mais perfeito? Porque, meu bem, se ele tivesse criado perfeito, você não estaria nem conversando sobre justiça. Não teria. Sobre justiça, é isso aí, é isso aí. Uma coisa que eu acho muito interessante acerca dessa questão da onisciência de Deus é porque a gente não... Isso que você falou, que é muito verdade, assim. A gente tenta explicar Deus das formas mais humanas possíveis. A gente tenta explicar Deus das formas mais humanas possíveis. E humanizar Deus, muitas vezes a gente consegue tentar entender um pouco melhor, mas muitas vezes afasta ainda mais o conceito de Deus da gente, né? Porque Deus não tá nem perto de ser humano, assim. Nem perto. E aí, uma vez, eu ouvi um exemplo sobre o que seria a onisciência de Deus que me acalmou um pouco o coração. Que seria basicamente assim, deram um exemplo de uma pessoa que sobe um monte. E aí essa pessoa, quando ela tá no alto do monte, ela consegue ver, vamos supor que ela te conhece, então... Ela conhece o seu íntimo, ela sabe mais ou menos os caminhos que você toma, a rotina que você tem. E então ela sabe todas as possibilidades que existem para suas escolhas. Então, assim, seria basicamente, se você for passar em um buraco, a pessoa que tá no alto do monte, ela sabe, porque ela tá vendo o caminho que você tá tomando e sabe que na frente tem um buraco. Agora, se você for, enfim, dobrar uma determinada rua, ela já sabe que você vai ter que dobrar aquela rua. Seria mais ou menos assim. Mas ainda assim é uma visão muito distante, né, de Deus, né? Esse conceito do alto do monte para onisciência. Muito acanhada. Sim. Eu acho que para enriquecer o conceito da onisciência é visualizar esse monte, Adriano, com infinitas possibilidades que vão levar o indivíduo ao topo. Independente do que ele for passar, vão levar o indivíduo ao topo. E para quem tá aqui em cima, tá muito tranquilo, de boa. Não tem como não chegar aqui em cima, não tem como ele voltar, né? Agora, se ele vai pegar para a esquerda, para a direita, você vai subir numa árvore, amarrar num cipó e por aí vai, isso já é outras questões que para quem tá aqui em cima é menor, né? E aí Deus e os espíritos mais evoluídos, os espíritos crísticos, isso para eles não é importante. E a outra coisa que me acalmou bastante o coração em relação a isso foi quando eu me deparei com a pergunta 871 do Livro dos Espíritos, que tá falando mais ou menos, né, isso que a gente perguntou, né, se Deus, ele sabendo de se a gente vai cair numa prova ou não e tal, qual que é essa necessidade da prova. E aí o que os espíritos respondem, que pra mim caiu assim perfeitamente, foi que Deus ele vai saber de toda forma, porque ele é onisciente, mas que ele não pode, mas que ele não toma nenhuma atitude em relação a isso, porque se ele sabendo do futuro e tal,
aí ele ainda, pra gente vivenciando, isso não aconteceu ainda. Então Deus não pode nem punir a gente por uma, né, entre aspas, assim, por uma coisa que a gente não fez, nem dar méritos pra gente por uma coisa que a gente também não fez. Então, assim, a gente tem que passar pelas coisas pela nossa perspectiva, não pela perspectiva de Deus. Porque Deus vai saber, obviamente, se a gente vai cair, se a gente não vai, mas no presente, que é o que a gente tá vivendo, o presente, essas coisas ainda não aconteceram. Então, Deus não pode... Seria um julgamento prévio, né? Assim, no dia de hoje, seria um julgamento prévio de Deus. E Deus não tem... Não possui esses mecanismos de julgamento, nem nada... Nem parecido com isso, sabe? Voltando lá para a lei de liberdade, que é algo natural, eu acho que uma das primeiras coisas, quando a gente estuda liberdade, que me parece ser um conceito que a gente não entende bem, é pensar na restrição dela, né? Então, toda vez que a gente fala de liberdade, eu falo, mas e quando isso acontece? Geralmente é um exemplo de que a nossa liberdade foi tolhida, né? Foi ali... E a gente pensa no que a gente conhece. E o que a gente conhece? A gente conhece prisão muito melhor do que liberdade. E toda vez que a gente fala, assim, de livre-arbítrio, todas as oportunidades que eu tive de discutir isso em roda, ou evangelizar e por aí vai, as pessoas gostam muito de perguntar, por exemplo, da reencarnação compulsória, né? Mas se existe livre-arbítrio e a reencarnação compulsória? E, se existe livre-arbítrio, e por que eu não posso ir ali na rua e matar o outro? E eu gostei muito, assim, desse tema, porque me permitiu revisar esse pedacinho do Livro dos Espíritos. E aí, cara, a conclusão, assim, que eu tirei, né, desse capítulo 10, esse comecinho, foi basicamente que a restrição de direitos não tira do homem o pertencer a si mesmo. Então, a restrição de direitos não tira necessariamente nosso livre-arbítrio. E aí é uma construção ali que Kardec faz as perguntas, como sempre, muito bem sistematizadas, né? Parecia até que ele estava sabendo o que ele estava fazendo. E aí... Na ordem, assim, né, lá no 825, depois 826 e 827, ele pergunta o seguinte: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Que assim, que ele pode se gabar de ser 100% livre, assim, de não precisar de ninguém, de ser ele e ele mesmo? E a resposta é clara, é não, porque todos precisais uns dos outros. Assim, os pequenos como os grandes. Então, esquece. Se o seu conceito de liberdade era ser completamente a parte da criação, se era ser um ser ali livre, leve, solto, como se você não tivesse nenhuma ligação, e ligação com o outro não é amarra, né? Não. Nós gostamos de fazer das nossas relações amarras, mas relações são ligações. Não, mas é interdependência. São relações. E aí ele já desce um pouquinho e fala: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? E aí os espíritos respondem, né? Nas do eremita do deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Olha só, então não necessariamente é uma prisão em si, né? É uma questão de respeito e de saber dosar dessa habilidade, né? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Temos a nossa liberdade, vamos utilizá-la de que forma? E aí Kardec, assim, que deve ter sido meio rebelde que nem eu, já ia perguntar: nossa, então sempre que eu tô em relação com outro eu tô preso? Ele pergunta: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? Quando eu respeito o outro, eu deixo de pertencer a mim? Quando eu estou em presença de mais um, por ter que me podar, por regras, sejam elas, né, sociais, sejam elas ali morais, sejam elas de respeito, eu deixo de ser quem eu sou, de pertencer a mim mesmo? E a espiritualidade responde: de modo algum, porquanto este é um direito que vem da natureza. Ou seja, isso é um dos conceitos que para mim é difíceis, assim, de entrar na cabeça. Por mais que você tenha restrições, você está em gozo da sua liberdade. E esse é um direito natural. Você continua pertencendo a si. Sabe, isso é tão... Eu acho tão complexo. Isso mostra o quão superficial a gente está nesses conceitos ainda.
Muito superficial, muito superficial. Eu acho que a gente aí esbarra no princípio de harmonia. Eu acho, entendeu? A gente esbarra no princípio de harmonia aí. A gente esbarra não, a gente chega no princípio de harmonia. Deus, ele não me ama mais do que te ama, Lorenza, ou ama o Adriano. Então, ele não faria nada que me privilegiasse em detrimento de um de vocês ou vice-versa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar, na minha opinião, e isso ele não está me tolindo, não está me tirando o meu livre-arbítrio, na minha opinião, mas ele vai criar condição para que a gente, com o passar do tempo, e tempo aí é uma questão extremamente relativa, discutível, né? Mas para ficar mais simples para a gente entender, com o passar do tempo, a gente encontre o caminho de harmonia, que é um caminho em que eu encontre felicidade, satisfação, bem-estar, estando com o meu irmão, estando com o meu companheiro, meu par de criação ali, né? Então eu acho que é isso, assim, eu te amo, meu filho, eu te amo, só que a sua consciência está embotada em função das experiências, da maneira como você lidou com as experiências que você vivenciou a partir das suas escolhas. E aí, primando pelo princípio da harmonia, eu vou fazer você reencarnar, o que não tem um caráter punitivo. Nós temos que quebrar esse paradigma também. Não tem. É mais difícil estar encarnado? Sim, mas não é um caráter punitivo. Tá? Eu estou te colocando numa nova encarnação justamente para criar alternativas, possibilidades de você quebrar esse embotamento consciencial, ampliar sua capacidade, respeitando o princípio de harmonia, né? Porque quem convive com você, quem cresceu junto com você, né, que foi seus amores de outras vidas, eles querem a sua felicidade e eles não vão estar em harmonia se você não estiver. Então eu não posso, entendeu? Assim, é como se tivesse colocando Deus como um viés egoísta, assim, sabe? Não, o cara não quer, então deixa o cara lá. Mas aí os outros que você criou que estão sofrendo porque o cara não quer? Você não vai criar uma oportunidade para ele evoluir, né, também? Então eu acho que a gente chega no ponto do princípio de harmonia. Bem para um e bem para todos, numa amplitude assim muito gigante, que eu acho que a gente não consegue imaginar, não. Mas eu acho que passa por aí. Kiko, do lado de harmonia, eu colocaria natural. Também, né? Cara, quando você me falou assim, pô, você não vai criar uma situação... Gente, quem que é Deus, assim? Porque já não é que é Deus mais. Se nós estamos esperando que Deus crie situações... Gente, isso não é uma coisa natural. Isso não é uma coisa natural. Nós esquecemos de pensar, quando estamos estudando espiritismo, que tudo que a gente está vendo pode ser complexo de compreender, mas é natural. E acontece independente da nossa compreensão. E aí a gente entra nesse ciclo de pensar, mas por que Deus? Mas por que Deus vai? Gente, Deus não vai. Deus não quer. Deus não pensa. Deus não pensa. Deus não acha. Não, quem faz isso somos nós. Deus é estável. Deus é. E ponto. Deus é e ponto. Tudo que é mutável, tudo que são situações, tudo que a gente pensa em criar, isso é relativo a nós, que somos seres que não são, mas que estão. Nós somos seres de estado. Deus não é ser de estado, né? Então, Deus nem é ser, mas aí por falta de definição melhor, vou utilizar essa aí. Então, de novo, é a gente humanizando num sentido negativo Deus. É tentando encontrar nele respostas prontas, que foi o que a gente já falou mais cedo. Respostas prontas de como lidar com alguma coisa. A gente fica terceirizando a nossa culpa. Terceirizando a causa dos nossos problemas. E eu fico imaginando, assim, Jesus quando veio ao planeta Terra, né, para trazer uma outra vibe, né, muito diferente.
E que dificuldade que ele não deve ter tido, né, para construir minimamente aqueles conceitos, né, que fundariam, aí, embora não sei se fosse esse, não seria, acho que não seria esse o objetivo dele, né, mas fundaria o cristianismo, né, e nos levaria aonde a gente está hoje. Sim, porque ele fala, né, que ele está em consonância com Deus o tempo todo, e aí ele fala, poxa, tá muito, eu fico imaginando, né, tá muito distante, né, Deus dessa galera aqui, e eu preciso tentar construir uma ponte. Complexo pra caramba isso, mas vamos lá, temos que fazer, missão dada, missão cumprida, porque senão ele não seria Cristo, né? Mas é isso, acho que a gente está tentando tirar dos nossos ombros, né? E criar alternativas para isso ficar mais leve e a responsabilidade ser menor para tudo, né? Tanto individualmente quanto para com o todo ali, né? Porque se a gente tem os espíritos respondendo numa das questões aí, que existe essa interdependência, né? E onde tem mais de um, vai haver a necessidade de respeito, de apoio mútuo, né? De ajuda mútua ali. Então é para comigo individualmente e para com o contexto que eu tô inserido ali, né? E engraçado que a gente veio falar de livre-arbítrio, mas a gente tá falando de Deus, né, gente? É muito mais de Deus. Que louco isso aqui, cara. Que louco. É difícil, né, falar a gente vai... Quando o tema ele não é tão fácil, ele não é tão objetivo, a gente vai terceirizando, né? A gente já passou por culpa. O que culpa tem a ver, né? A gente já passou por responsabilidade, porque a gente já pensa nas consequências, assim. E aí chega um momento que a gente quer terceirizar já o que a gente não tá sabendo, não tá chegando, a gente joga pra Deus. Joga pra Deus, bom, isso aí. Bom que a gente tá conseguindo desmistificar isso aqui um pouquinho. Mas é um caminho natural. A gente fala de livre-arbítrio, a gente vai pensar em erro. Vai pensar em erro, vai pensar em quem que é a culpa. Viu que a culpa é nossa. Se a gente puder terceirizar, joga pra Deus. Tipo, eu errei, mas olha a situação que ele me colocou, né, cara? Não tinha jeito, né? Eu não tinha consciência daquilo e tal. Tá, isso é fato, ok, mas vamos lá, isso não te exime de você refazer o caminho, corrigir. E não se preocupa, você vai ser cobrado de acordo com a sua consciência. Se você não tinha, pode dormir tranquilo. Um outro ponto sobre livre-arbítrio que eu queria colocar, que eu acho que é um ponto que as pessoas questionam bastante, é a questão das predisposições, né? E que aí a gente vai, sem caminhar muito, né? Não está muito longe, a gente chega na questão da ciência lá que fala que a gente não tem livre-arbítrio, porque, teoricamente, 2 segundos antes da gente agir, o cérebro já tomou a decisão por nós, né? E aí eu acho que os espíritos também trazem muita luz sobre esse aspecto da discussão. Quando eles falam que a predisposição, ela não é do corpo, né? Ela é do espírito. Então não é o corpo que impõe aquela tomada de decisão do espírito. Embora existam questões, né, como o Vitor colocou, orgânicas, biológicas, morfológicas, que vão influenciar essa tomada de decisão, mas é o espírito que tem aquela inclinação para lado A ou para lado B, né? E que escolheu na erraticidade estar naquela situação, que vai arcar com as consequências desse conjunto de situações, né, de coisas, né, as suas tendências, né, as suas predisposições espirituais e o contexto, né, em que escolheu estar encarnado. Então, de novo, não dá para poder construir uma ideia de livre-arbítrio tentando botar escoras, muletas, né? O espírito errou, falhou, não evoluiu, não cresceu porque ele veio paraplégico, veio mudo, veio cego, ou veio muito pobre, ou veio muito doente. Cara, não é por aí, né? Vir mudo, vir paraplégico, vir muito pobre ou vir muito rico, o espírito escolheu aquela prova, né? E aí, dentro desse contexto, ele tem que se virar. Se vira nos 30 ali, né? Mas ele não perde o livre-arbítrio dele nesse sentido.
E aí, chegando lá naquele ponto que eu queria colocar sobre a ciência, né, que a ciência fala que a gente não tem livre-arbítrio, porque 2 segundos antes da gente ter consciência que a gente tomou aquela decisão, a gente já tomou aquela decisão, a gente vai falar de mindset, né, gente? De modelo mental. E o espírito tem o modelo mental dele, né? Ele já está mais ou menos estruturado naquelas linhas de raciocínio que são normais, naturais, que fazem parte da vibe dele ali, né? Do rolê comum dele ali. Então, é lógico que ele tem uma tendência, e quanto mais automatizado for aquela situação ali, mais vai ser no automático mesmo. Vai precisar tomar umas pancadas da vida para repensar e mudar aí o caminho. Mas, cara, quem comanda o cérebro é o espírito, né? E aí tá, primeiro que tem essa questão do modelo mental, já está mais ou menos organizado ali, arregimentado, mas ainda assim é um espírito que dá o comando pro cérebro. Eu acho muito interessante, assim, porque o resumo, assim, claro que são coisas muito complexas que a gente falou aqui desde o início do episódio até agora, mas o resumo de tudo é, tipo assim, escolha. O espírito, ele escolhe, e é isso, assim, no final, a gente sempre vai voltar pra esse caminho, assim, que é o que a gente tá escolhendo da nossa vida, né? E quando eu falo vida, não só a vida orgânica aqui, mas a vida como um todo, né? Desde o momento da criação até o infinito, que é o que nos aguarda, né? Então, a todo momento, são escolhas. Não, isso que você falou é muito interessante, porque o que a gente vem, né, assim, mesmo a gente tendo escolhido vir, eu escolhi vir pobre, por exemplo, mas ainda assim a pobreza ou qualquer outra condição me dá possibilidades de escolhas infinitas também, porque a maneira como o ser humano se organiza na Terra e as formas que a gente tem de fazer coisas diferentes são tão, assim, absurdas, que a gente às vezes esquece, assim, a gente tá inventando coisa até hoje, a gente ainda não descobriu o planeta todo até hoje, então assim, a gente sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer diferente daquilo que teoricamente a gente tá condicionado, né, que aquele local e aquela família, aquela cultura específica nos leva para determinada ação, mas ainda assim a gente tem total condição de escolher um caminho completamente diferente, seja ele qual for. E a gente tem N exemplos disso aí que você falou nas mídias aí, né? Pessoas que tinham tudo para dar muito errado e acabaram dando muito certo, né? Porque justamente dotado dessa possibilidade. E aí, o que a Lorenza falou, que também foi muito bacana, da consciência, né? Eu tô senhor da minha consciência. Eu sei quem eu sou, eu sei quais são os meus pendores, as minhas tendências, e eu sei que eu tenho que me virar e tentar fazer o melhor possível, respeitando o princípio de harmonia. Olha como é que a gente vai fazendo os links, né? Então, cara, o que dá para fazer de melhor com o que eu tenho aqui, né? Enquanto eu não consigo ter mais e melhor para fazer melhor ainda, né? O Cortella aí participando aqui do nosso podcast, muito chique. E aí, Adriano, eu queria falar uma outra coisa também em cima do que você falou, que é uma grande realidade, tá? Você tá cobertíssimo de razão, mas tem um outro aspecto também, que tem um caráter de humildade, talvez. Existem situações em que a gente escolhe estar para trabalhar a humildade, e que não é pra gente fazer, meio que não é pra gente fazer nada não, cara, é pra gente baixar a bola mesmo, entendeu? A gente foi muita coisa, a gente teve muitas possibilidades, um leque infinito de recursos, e a gente fez cagada pra caramba em outras vidas. Escolha de novo. Aí a gente pega e fala, não, vou vir agora, deixa eu vir agora numa que eu não vou poder fazer muita coisa. Todo mundo só foi rei e rainha no passado. Né? Pois é. Ninguém foi um pé rapado. Um pé rapado, é isso aí, cara. Eu queria ter sido, né? Essa já conta como pé rapado pra eu poder ser rei e rainha na próxima? Acho que ainda não, meu bem. Porque assim, pela lógica, né?
A gente, na verdade, pela lógica, é muito provável que a gente tenha tido muito mais reencarnações medíocres do que chamativas, né? Com certeza, Pô, com sim. certeza. Sim, claro. Agora, não era a condição social, né, ou os títulos que a gente carregava, né, que a gente ainda puxa muito para esse lado, que estava balizando os nossos valores, não é isso. Às vezes eu era um pé rapado, mas eu tinha minha esposa e 4 filhos, mas eu era um déspota dentro de casa. Dentro de casa eu era um rei. Uhum. E eu dava ordens, e eu matava, e eu punha pra fora, entendeu? Então, não é o título ou a condição que a sociedade me estabelece, me coloca, né? Estão ouvindo, né, déspotas? É o valor. Nós estamos de Estamos de olho. É o valor que eu cultivo, né? Pro bem ou pro mal, assim. Então eu acho que é um pouco disso, assim. É porque dá pra errar em todas as condições, a gente consegue errar. Então a gente não precisa se preocupar. Dá pra errar em todas as condições. É facinho, é mole. Você piscou, você trupica e cai. Acertar é mais difícil, mas errar com certeza. Mas aqui, tentando ser legal, não. Também tem infinitas possibilidades de acertar. Não, exatamente porque o negócio não é binário, eu falei né? que é mais difícil. Difícil e fácil também é relativo e binário. É verdade, Lourenço. Ai, gente, ó, eu tô achando ótimo. Nós vamos criar um monte de ornitorrinco, né, ouvindo mais um monte de ornitorrinco ouvindo esse podcast. Todo mundo doidão, assim, ninguém tá entendendo nada. Mas beleza, galera. É isso aí. E aí a gente vai se aproximar do último ponto ali, né? É claro que a gente pode falar um pouquinho também sobre as menções ao livre-arbítrio no Evangelho, embora não tenha esse nome, mas eu acho que o ponto que a gente queria chegar é na questão da fatalidade, do determinismo, né? Se existe, se não existe. E aí vai muito também da nossa capacidade, na minha opinião, vai muito também da nossa capacidade de compreensão. Sobre determinados aspectos existe sim o determinismo, né? Mas ele não é engessado, não sei se essa é a palavra mais acertada, né? Mas ele não é engessado. Mas, a partir do momento que nós, na erraticidade, no mundo espiritual, escolhemos o tipo de prova, de missão ou de expiação que vamos passar, e a gente mergulha na carne, isso está determinado. Isso está determinado. Então, disso não tem como a gente fugir, porque nós escolhemos com uma capacidade de análise maior do que a que a gente está tendo aqui encarnado, né? E com aval de espíritos superiores a nós, né? Então, todo mundo ali naquela assembleia entendeu, olha, esses caminhos aqui, nessa condição, nessa estrutura, com esses recursos, vai ser o melhor para você dar esse salto quântico aí, que é um saltinho de nada, mas enfim, é um saltinho, né? Então, disso aqui a gente não vai fugir. Já entramos na física quântica, já? Cara, tudo é possível, você não faz ideia aqui, tá? Tudo é possível. Aí, nesse aspecto, tá determinado, você não tem como fugir muito disso ali, né? Você pode ficar estacionado ou avançar, mas não tem como fugir muito disso daí. Agora, para você ampliar esse entendimento, você tem que ter na consciência de que não é definitivo. A gente, por causa dessa cultura, né, de certo, errado, né, alto, baixo, essas coisas muito classificadas, muito estabelecidas, muito binárias, né, a gente também entende como definitivo, o determinado como definitivo. É determinado para aquele momento da sua evolução. Venceu aquele momento, aquela determinação cai por terra. E a gente pode construir outras estratégias, né? Outras estratégias, outras alternativas, outros caminhos. É quase uma relação de causa e efeito, né? Basicamente assim, eu escolhi
eu escolhi e aí o efeito disso é todas as provas possíveis. O que eu tava pensando era, tipo assim, era numa analogia, né? É tipo assim, é como se eu entrasse num curso, numa disciplina e fosse no início do semestre combinar com o professor, olha, vamos lá todo mundo, a gente vai ter 3 provas durante o semestre. E aí todo mundo, concorda? Concorda. Aí, meu amigo, depois que você disse concorda, vai ter 3 provas no semestre. Talvez o professor seja muito legal e te dê ali uma recuperação, ou troca uma prova por uma lista de exercícios, mas você disse que sim, meu amigo. Então, o professor vai dar. Eu acho que seria mais ou menos nessa entoada aí, né? Isso aí, isso mesmo. Uma vez eu vi uma pergunta que era mais ou menos assim, se o determinismo ele é sinônimo de causa e efeito, né? Se ele é sinônimo da lei de causa e efeito. E aí, assim, não sei se da causa também, mas do efeito com certeza, né? Isso aí. Porque isso é outra coisa também que os meninos sempre perguntam na evangelização, né? E aí eu dou um exemplo, gente, simples. Vocês vão me desculpar do tanto que eu vou dizer de forma superficial isso, assim. Mas você subiu num prédio, chegou na beirada. Você tem a opção de pular? Sim. Então, livre-arbítrio. Você tem a opção de cair depois que você pula? Não, determinismo. Então, pular é livre-arbítrio, cair é determinismo. É isso aí, é. Sabe? Por quê? De novo, porque se assim não fosse, não teríamos leis que são naturais. A gravidade tá aí, ó, tá na natureza, né? Não é a sua decisão que vai mudar uma lei que existe. A sua decisão, ela não tem esse poder. Então, você não pode escolher não cair depois que você pula. Mas você pode escolher não pular. O Emmanuel tem uma frase muito legal que eu acho que ilustra exatamente isso que a gente está colocando. Somos senhores na resolução e escravos nas consequências. Está lá no livro Nós. Senhores na resolução, né? Na hora que a gente resolve, a gente é dono de si mesmo. Porém, isso vai nos fazer escravos das consequências que a decisão vai nos levar. Então, não tem como fugir. E é isso, gente, ó. Eu acho que todos nós, a gente tá muito inserido dentro, no olhão do... Quando a gente para discutir isso, a gente vem pro olho do furacão, né, da questão do livre-arbítrio. Mas a todo momento a gente tá, todos nós, né, enquanto espíritos, em processos infinitos de encarnação, a gente tá o tempo todo lidando com essa potencialidade do espírito, que é a liberdade de escolha. E vamos o tempo todo ficar divididos, naturalmente indecisos, vamos nos arrepender, vamos alcançar méritos por escolhas felizes, né? E isso faz parte da nossa evolução, da nossa natureza espiritual, assim. Lembrando aqui de Paulo, o apóstolo, quando ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele quer fazer, ele ainda faz, né? Então você vê, Paulo, né, ali teve um contato próximo com Jesus, bebeu da fonte mesmo, todo o conceito evangélico ali, e ficou dividido, olha, tem hora que não dá, eu não consigo fazer diferente, né? Eu quero fazer, mas eu não consigo fazer diferente. O jovem rico é a mesma coisa, assim, ó, Jesus, eu quero te seguir e tal, não sei o que, não. Então você tem que tomar uma decisão aqui agora. E aí? Vai largar para seguir um outro rolê? Não, pera aí, deixa eu fazer uma outra coisa antes, depois eu te sigo. Cara, tudo bem, ok, pode ir, beleza, agora o resultado disso vai ser diferente do que se você tivesse escolhido agora. E todo momento a gente vai viver isso. E a gente tem que entender isso dentro de um aspecto que a Lorenza citou, que é muito legal. É natural. É natural. Faz parte. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos lá, vamos refazer, vamos dormir melhor. E amanhã a gente repensa como trilhar esse caminho, né? Seguir para essa jornada com uma outra postura, buscando essa harmonia, buscando se responsabilizar, fazer o melhor possível com o que se tem ali à disposição.
Estamos aqui chegando ao final de mais um episódio que infelizmente nós temos que escolher terminar, porque a conversa estava tão boa que se deixasse a gente continuava ela por aqui. A gente lembra vocês aí de, primeiro, seguir a gente no Instagram, @vibespírita, tudo junto. Seguir a gente também no Spotify aí, baixar, fazer download, compartilhar com seus amigos, que é o principal meio que a gente consegue chegar em novas pessoas. Se for possível, pedir um espacinho lá na sua casa espírita, na sua mocidade, e divulgar a palavra do Vibe Espírita. E não se esqueçam também de interagir com a gente. A gente vai postar aí as coisas, cortes nas redes sociais, pode, enfim, dar estrelinha lá no Spotify ou nos outros agregadores, interajam com a gente. Dê feedbacks do que vocês acharam do episódio, sugestões de tema, melhorias. Se a gente falou alguma besteira, pode corrigir a gente sem problema nenhum, a gente se retrata no episódio seguinte. Então é isso, a gente queria agradecer demais a presença do nosso querido Kiko aqui hoje. Galerinha, obrigado demais também pela oportunidade de estar aqui com vocês, trocando. Foi super nutritivo, como eu estava dizendo. Fiquei feliz demais. Sabem que eu tenho um carinho muito grande por todos. Vocês três, assim, moram no melhor espaço do meu coração. E eu quero muito que a galera que está acompanhando curta bastante, critiquem, façam ponderações, porque é a partir disso que a gente vai crescendo e o projeto pode crescer, ganhar corpo, ganhar força e a gente encontrar maneiras aí de ser mais feliz juntos, galera. Tem que ser junto, não dá pra ser isolado. Um abraço, valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Episódio editado por Retenção Multimídia.